Em uma festa familiar, meu filho tentou me impedir de entrar na sala de estar. Quando finalmente entrei, fiquei chocada. Vi uma jovem abraçando meu marido com força, a mão dela deslizando para o bolso dele. Ele disse: "Ah, vamos lá. Eu venho fazendo isso há anos, bem debaixo do seu nariz. Você nem percebeu." Meu filho acrescentou: "Sim, mãe, todo mundo sabe. Ela é como nossa segunda mãe." Eu saí da sala em silêncio para pegar uma coisa. Quando voltei, desencadeei a vingança mais brutal que eles nunca imaginaram. Meu nome é Lívia e quero contar a vocês uma história. É a minha história. Por muito tempo, eu nem conseguia dizer essas palavras em voz alta, mas acho que está na hora. É sobre um casamento de 40 anos, uma família que construí do zero, e como tudo desmoronou da maneira mais inacreditável. Antes de começar minha história, adoraria saber de qual cidade vocês estão nos acompanhando. Por favor, sintam-se à vontade para compartilhar nos comentários. Ricardo e eu estávamos casados há 40 anos. 40 anos. Isso é uma vida inteira, não é? Criamos 2 filhos maravilhosos, Bruna e Carlos, e fomos abençoados com 2 netas, Júlia e Carolina. Tínhamos a casa, o quintal, o sonho brasileiro completo, ou pelo menos era o que eu pensava. Depois que Ricardo se aposentou da posição de gerente e eu deixei meu emprego de meio período na biblioteca, nossas vidas deveriam desacelerar, entrar naquele ritmo confortável dos anos dourados que vemos nas revistas. Mas a vida não é uma revista. Na última década, mais ou menos, venho lutando contra a artrite reumatoide grave. Alguns dias eram melhores que outros. Nos dias bons, eu conseguia cuidar do meu jardim, participar do meu clube do livro e cozinhar o assado favorito de Ricardo. Nos dias ruins, só segurar uma caneca de café parecia segurar um punhado de vidro quebrado. A dor era uma convidada constante e indesejada em nossa casa, e com o tempo havia mudado a paisagem do nosso casamento. A intimidade física que um dia compartilhamos havia se tornado uma baixa da doença. Era uma tristeza quieta entre nós, algo que reconhecíamos, mas raramente falávamos. Eu pensava que tínhamos um entendimento, uma parceria que ia mais fundo que isso. Eu pensava que ele, de todas as pessoas, entendia minha luta. Ricardo ainda estava saudável, graças a Deus. Ele era um homem vibrante, cheio de energia. Jogava tênis 2 vezes por semana. Tinha um jogo de cartas fixo nas noites de sexta com os amigos e estava sempre ocupado com algum projeto na garagem. Eu estava feliz por ele, de verdade. Nunca quis que minha condição o prendesse, mas ultimamente um novo tipo de distância havia se infiltrado. Não eram só os hobbies separados, era algo nos olhos dele. Ele parecia inquieto, impaciente. Os sinais eram pequenos no início, fáceis de ignorar. Ele começou a passar mais tempo no celular, inclinando a tela quando eu entrava na sala. As noites de cartas dele começaram a terminar cada vez mais tarde. Às vezes, ele chegava em casa cheirando levemente a um perfume que não era o meu. Quando eu perguntava, ele apenas acenava com a mão de forma dispensável. "Ah, é só a Sônia. Você sabe como ela abraça todo mundo." E eu deixava passar. O que mais eu poderia fazer? Questioná-lo parecia admitir que a base do nosso casamento de 40 anos estava rachando. Era mais fácil fingir que não notava. Uma tarde de terça-feira, eu me preparava para minha reunião semanal do Clube do Livro. Era meu único escape social real, uma pequena ilha de normalidade no meu mar de dor crônica. Eu estava ansiosa para discutir o último romance com minhas amigas. Justo quando pegava as chaves, meu celular vibrou. Era Margarida, a anfitriã. "Lívia, sinto muito", ela disse, a voz rouca. "Meu neto pegou uma gripe terrível. Vamos ter que cancelar hoje." Senti uma pontada de decepção. "Ah, claro. Não se preocupe com nada. Espero que ele melhore logo." Desligamos, e eu sentei no corredor silencioso, o silêncio da casa vazia pressionando sobre mim. Ricardo achava que eu ficaria fora por pelo menos mais 3 horas. Uma pequena ideia surgiu na minha cabeça, uma tarde quieta e agradável. Talvez eu o surpreendesse. Poderia pegar alguns bifes do açougue, os bons que ele adorava, e poderíamos ter um jantar gostoso, só nós 2. Parecia um bom plano, uma forma de superar aquela distância crescente. Senti um pequeno lampejo de esperança enquanto voltava para o carro e seguia para casa, completamente alheia que estava dirigindo direto para os destroços da minha vida.
A viagem para casa foi curta, só cerca de 10 minutos. Lembro que o tempo estava lindo naquele dia, uma daquelas tardes perfeitas de outono onde o ar é fresco e as folhas ficam em tons brilhantes de laranja e dourado. Entrei na nossa garagem e notei um carro desconhecido estacionado na rua. Era um conversível vermelho esportivo, o tipo de carro que uma pessoa jovem dirigiria. Não pensei muito nisso. Tínhamos novos vizinhos que se mudaram algumas casas adiante. Entrei pela porta da frente chamando: "Ricardo? Querido, cheguei mais cedo." Silêncio. Essa foi a primeira coisa que pareceu errada. Normalmente, a televisão estaria ligada na sala de estar, sintonizada em algum canal de esportes, mas a casa estava quieta. O único som era o zumbido baixo da geladeira. "Ricardo", chamei novamente um pouco mais alto dessa vez. Atravessei o hall de entrada e entrei na sala de estar. E foi então que vi. A cena está gravada na minha memória como uma fotografia. Ricardo estava de pé perto da lareira. Não estava sozinho. Uma jovem estava com ele. Ela não devia ter mais de 30 anos, com cabelos loiros longos e um vestido justo. As costas dela estavam para mim, mas o rosto dele estava claro. Ele tinha as mãos na cintura dela e se inclinava para beijá-la. Eles congelaram quando me ouviram. A mulher girou, os olhos arregalados com um lampejo de pânico. Ricardo apenas me encarou. Não havia choque no rosto dele, nenhuma culpa, apenas irritação. Irritação pura e sem adulteração, como se eu fosse a que tinha feito algo errado simplesmente existindo na minha própria casa. Minha bolsa escorregou dos meus dedos e bateu no chão com um baque surdo. Por um momento ninguém falou. O silêncio era ensurdecedor. Olhei de Ricardo para essa mulher, essa estranha na minha sala de estar, e de volta para Ricardo. Minha mente tentava entender o que via. A mulher encontrou a voz primeiro. "Eu devo ir", ela gaguejou, pegando uma pequena bolsa da poltrona. "Sim", eu disse, minha própria voz um sussurro rouco que não reconheci. "Você deve." Ela passou correndo por mim, sem fazer contato visual, e mexeu na porta da frente antes de sair apressada. Ouvi o motor daquele conversível vermelho esportivo rugir e depois sumir na rua. E então éramos só nós dois. Virei para encarar meu marido de 40 anos. Meu coração batia contra as costelas com tanta força que pensei que poderia romper. "Ricardo", comecei, minha voz tremendo. Quem era aquela? Ele suspirou, um som pesado e sobrecarregado, e passou a mão pelo cabelo. Ele nem olhava para mim. Caminhou até o carrinho de bar e serviu um copo de uísque. "O nome dela é Sabrina", ele disse, ainda de costas para mim. "Sabrina", repeti o nome. Parecia estrangeiro e feio na minha boca. "E o que Sabrina estava fazendo aqui, Ricardo? Na nossa casa?" Ele finalmente se virou, girando o líquido âmbar no copo. O olhar no rosto dele era um que eu nunca tinha visto antes. Era frio, desafiador. "Vamos lá, Lívia. Não se faça de boba. Você sabe o que ela estava fazendo aqui." A pura audácia roubou meu fôlego. "Eu sei", engasguei. "Não sei de nada. Chego em casa e te encontro com outra mulher. E você espera que eu o quê? Entenda. Talvez você devesse..." Ele rebateu, a voz subindo. "Talvez você devesse tentar entender como é para mim. Você acha que isso é fácil? Viver assim? Somos colegas de quarto, Lívia. Não somos marido e mulher há anos." Cada palavra era um golpe físico. Ele usava a minha doença, a dor que eu suportava todos os dias, como desculpa, como justificativa para me trair, para trazer outra mulher para o santuário da nossa casa, a casa na qual eu havia derramado minha vida. Então, essa é a solução. Chorei, lágrimas agora escorrendo pelo meu rosto. Em vez de falar comigo, em vez de ser meu parceiro, você sai e encontra ela. "Ela me faz sentir vivo, Lívia", ele gritou. "Ela é divertida. Não está cansada o tempo todo. Não reclama de suas dores e sofrimentos." A crueldade era de tirar o fôlego. Senti um súbito flash quente de raiva que queimou as lágrimas. "Saia", sussurrei. "O quê?" Eu disse. "Saia", repeti, minha voz agora perigosamente calma. "Não te quero nesta casa esta noite. Vá ficar com um amigo. Vá ficar com Sabrina. Não me importo. Só saia da minha vista." Ele me encarou por um longo momento, o maxilar apertado. Acho que ele esperava que eu desmoronasse, que implorasse. Não esperava isso. Sem outra palavra, ele bateu o copo no bar, pegou as chaves da tigela perto da porta e saiu, batendo a porta atrás dele. E eu fiquei sozinha nas ruínas do meu casamento de 40 anos.
Afundei no sofá, o silêncio da casa gritando nos meus ouvidos, e finalmente me permiti quebrar. Passei aquela noite em um torpor. Não dormi. Apenas vaguei de quarto em quarto, tocando os móveis, as fotografias nas paredes, souvenirs de uma vida que de repente não tinha certeza se era real. Na manhã seguinte, Ricardo voltou. Não se desculpou. Agiu como se nada tivesse acontecido, fazendo seu café da manhã, lendo o jornal. O silêncio era uma arma, e ele a manejava com precisão experiente. Isso durou 2 semanas. 2 semanas vivendo com um fantasma na minha própria casa. Mal falávamos. Eu sentia que estava perdendo a cabeça. Pensei em ligar para os filhos, Bruna e Carlos. Mas o que eu diria? Seu pai está me traindo? As palavras pareciam vergonhosas demais para falar. Eu estava paralisada. Então, o 7 de setembro chegou. Sempre foi um grande feriado familiar para nós. Um grande churrasco no quintal, todas as crianças e netos, terminando com o show de fogos da cidade. Aquele ano, a ideia me enchia de pavor. Mas Ricardo insistiu. Temos que manter as aparências, Lívia. Ele disse. A única vez que abordou a situação diretamente, a família começou a chegar por volta do meio-dia. Bruna e o marido, Francisco, com minhas netas, Júlia e Carolina. Depois Carlos e a esposa, Janice. Coloquei uma cara corajosa, forçando um sorriso, abraçando meus netos, mas sentia uma tensão estranha no ar. Todos pareciam andar em ovos ao meu redor. Depois de comermos, enquanto eu limpava a mesa, Bruna veio até mim e colocou a mão no meu braço. Mãe, ela disse, a voz séria, precisamos conversar. Todos nós, na sala de estar, um nó frio de medo se formou no meu estômago. Segui ela para a sala de estar, onde todos estavam reunidos. Ricardo estava sentado na poltrona favorita, parecendo sombrio. Os filhos estavam nos sofás. Parecia encenado. Parecia uma emboscada. Sentei, as mãos tremendo no colo. Bruna respirou fundo. Mãe começou, escolhendo as palavras com cuidado. Papai nos contou o que está acontecendo. Eu a encarei, atordoada em silêncio. Ele contou a eles? Ele havia moldado a narrativa, contado a versão dele antes que eu tivesse chance de falar. Ele nos contou sobre Sabrina, ela continuou, e sobre seus problemas. O fato de que vocês dois, bem, que você não consegue mais ser esposa para ele nesse sentido. A sala começou a girar. Meus problemas. Eles chamavam minha dor crônica e debilitante de meus problemas. Olhei para Ricardo, mas ele não encontrava meus olhos. Olhei para meu filho, Carlos. Ele olhava para o chão. Então o que é isso? Consegui dizer. Uma intervenção? Vocês todos estão aqui para me dizer que não estou fazendo o suficiente pelo seu pai? Não, mãe. Claro que não. Bruna disse rapidamente. Embora o tom fosse condescendente, só estamos dizendo que você tem que ser realista. Papai tem necessidades. E se você não consegue atendê-las, não é melhor que ele encontre uma forma discreta de cuidar delas em vez de, sabe, se divorciar e destruir a família? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Olhei ao redor da sala, procurando um aliado, por apenas uma pessoa que visse a insanidade disso. Então vocês todos concordam com isso? Acham que está tudo bem para o pai de vocês ter um caso? Bruna suspirou. Não estamos dizendo que está tudo bem, mãe. Só estamos dizendo que é uma solução prática. Não precisa afetar ninguém. Ele consegue o que precisa e a família fica junta. É melhor para todos. Virei para meu filho. Carlos, você concorda com isso? Ele finalmente olhou para cima, o rosto indecifrável. Vai ajudar o papai, mãe, disse baixinho. Ele tem estado miserável. Olhei para minha nora, Janice. Ela parecia profundamente desconfortável. Desde que ele seja discreto, murmurou, torcendo as mãos. Minha última esperança eram minhas netas. Júlia, minhas meninas doces. Elas eram adolescentes, parte de uma geração diferente. Talvez vissem. E vocês, meninas? Perguntei. A voz suplicante. Júlia, a mais velha, trocou um olhar com a mãe, que deu um leve aceno. Bem, vovó, disse hesitantemente, muitos pais dos nossos amigos têm relacionamentos abertos. Dizem que não é grande coisa. É só sexo, né? É só sexo. As palavras ecoaram na sala silenciosa. Minha própria família, meus filhos e netos, estavam sentados aqui na minha casa, me dizendo para aceitar a infidelidade do meu marido como uma questão de praticidade. Eles haviam tomado o lado dele completamente. Haviam escolhido os desejos dele sobre minha dignidade. Naquele momento,
Nunca me senti tão completamente sozinha, tão totalmente traída. Me sentia como um móvel velho, algo que mantinham por sentimentalismo, mas que não servia mais a um propósito útil. Levantei as pernas trêmulas. Entendi, disse, a voz neutra. A maioria decide. Ele vai conseguir o que quer. Virei para sair da sala, escapar dos olhos piedosos e julgadores deles. Ao chegar à porta, Ricardo chamou meu nome. Lívia. Por um segundo tolo e esperançoso, pensei que ele pudesse reconsiderar, que pudesse ver a coisa monstruosa que havia feito. Virei de volta. Ele me olhou, o rosto sério. Posso dizer a Sabrina que você estava só brincando sobre chamar a polícia? Isso a assustou de verdade. O último pedaço do meu coração se quebrou. Não respondi. Apenas saí da sala, pela porta dos fundos e para o quintal. Alguns minutos depois, ouvi vivas da sala. Olhei pela janela e os vi. Minha família. Eles abraçavam Ricardo, dando tapinhas nas costas dele. Celebravam a vitória deles. Celebravam a negociação bem-sucedida da minha rendição. E pela janela via meu marido, meu parceiro de 40 anos, já pegando o celular, um sorriso se espalhando no rosto enquanto ligava para a amante para dar a boa notícia. Depois daquele dia, o 7 de setembro, um novo e terrível tipo de normal se instalou sobre nossa casa. Era o inferno quieto e educado de um casamento que estava morto, mas ainda não havia sido enterrado. O caso não era mais um segredo a ser escondido, mas um fato a ser gerenciado. Ricardo não fazia esforço para ser discreto. Eu sabia que toda terça e quinta à tarde, enquanto eu estava nas consultas de fisioterapia, Sabrina vinha. Sabia porque podia sentir o perfume dela no ar quando chegava em casa. Comecei a encontrar cabelos loiros longos nas almofadas do sofá. Uma vez até encontrei um brinco, uma coisa barata e brilhante, enfiado no lado da poltrona dele. Peguei com 2 dedos, olhei por um longo momento e depois joguei na lixeira. O que havia para dizer? Eu havia sido votada contra. A família tratava a situação com um senso gelado de normalidade. Quando ligavam, perguntavam: como você e o papai estão? Como se nada tivesse mudado. Bruna, em particular, parecia achar que havia engenhado um compromisso brilhante. Uma tarde, ela passou com algumas compras para mim. Enquanto guardava, disse em uma voz alegre e animada: sabe, mãe, estou realmente orgulhosa de você. Parei o que fazia e a encarei. Orgulhosa de mim? Por quê? Por ser tão compreensiva, disse completamente séria. Por colocar a felicidade do papai em primeiro lugar. Mostra o quanto você o ama deixando ele fazer isso. Deixando ele. A palavra pairou no ar entre nós, como se eu tivesse dado permissão, como se isso fosse algum presente generoso que eu havia concedido a ele, em vez de uma traição que me destruía dia após dia. Senti um nó frio e duro se formar no peito. Bruna disse, a voz baixa e firme: esta é a última vez que falaremos disso. Nunca mais. Você me entende? Ela ficou surpresa com meu tom, mas acenou. Claro, mãe. Entendo. É difícil esquecer se as pessoas ficam trazendo à tona. Ela não fazia ideia. Achava que meu problema era questão de esquecimento, não uma ferida que apodrecia no coração da nossa família. Comecei a me retirar, não só de Ricardo, mas de todos. Me tornei uma observadora da minha própria vida. Cozinhava, limpava, ia às consultas. Construí uma parede ao meu redor, tijolo por tijolo doloroso. Nos fins de semana, Ricardo estava em casa. Jantávamos juntos falando de coisas sem sentido. O tempo, as notícias, o que os netos estavam fazendo. Ele tentava ser afetuoso às vezes. Uma mão no meu ombro, um elogio à refeição. Era tudo uma performance, uma forma de aliviar a própria consciência. Eu raramente correspondia. O poço de afeto que um dia tive por ele havia secado. Para lidar, comecei a passar dias inteiros fora de casa, especialmente aos sábados. Dizia a Ricardo que estava entrando em uma nova aula de arte ou voluntariando no hospital. Na realidade, eu só dirigia. Dirigia por horas, sem destino em mente. Encontrava um restaurante quieto em uma cidade pequena que nunca tinha visto e sentava por horas com uma xícara de café, só observando as pessoas viverem suas vidas comuns. Ia ao cinema e assistia filmes seguidos, me perdendo nas histórias dos outros porque a minha havia se tornado insuportável. Essas longas ausências não pareciam incomodar Ricardo. Na verdade, ele parecia preferir. Dava a ele uma casa vazia,
uma agenda livre. Eu sabia o que acontecia enquanto eu estava fora. A casa era dele, a cama era dele, e Sabrina estava com ele. O pensamento era uma dor constante e surda, mas uma coisa estranha começou a acontecer durante aquelas longas e solitárias viagens. A dor lentamente começou a coalhar em algo mais frio, mais afiado. Era determinação. Percebi que todos me viam como uma velha fraca e frágil que não tinha escolha senão aceitar seu destino. Achavam que meu silêncio era rendição. Estavam errados. Meu silêncio era eu planejando. Meu silêncio era eu esperando o momento. Meu silêncio era eu me preparando para a guerra. Os meses se arrastavam. As cores vibrantes do outono sangravam para o cinza frio do inverno. Nossa casa, uma vez cheia do calor de uma vida compartilhada longa, agora parecia um museu frio e vazio. Ricardo e eu éramos estranhos educados, coexistindo em um espaço que não parecia mais um lar. Ele continuava seu arranjo com Sabrina, e eu continuava minhas escapadas de fim de semana, fortificando as paredes ao redor do meu coração. Então, o Natal chegou. O feriado que eu um dia amava, um dia de gratidão e família, agora parecia uma ameaça iminente. Fiz as coisas por rotina, encomendando um peru, planejando o menu. Fiz por causa das netas, disse a mim mesma. Alguns dias antes do feriado, Bruna ligou. Ei, mãe, disse, a voz excessivamente animada, só confirmando o plano para a quinta. Estaremos aí por volta das 13h. E ei, papai teve uma ótima ideia. Ele quer convidar uma convidada. Congelei, o telefone frio contra a orelha. Uma convidada? Perguntei, já sabendo a resposta. Quem? Houve uma leve hesitação. Bem, é a Sabrina, disse, tentando soar casual. Papai diz que ela não tem família na cidade e não queria que ela ficasse sozinha no Natal. Fiquei sem palavras, a audácia absoluta e de tirar o fôlego. Trazer sua amante, a mulher que era uma bola de demolição para nosso casamento, para minha mesa em um feriado familiar. Não era só um insulto, era uma declaração. Dizia que Sabrina não era mais um segredinho sujo. Estava sendo promovida. Estava se tornando parte da família. Não, disse, minha voz perigosamente quieta. Mãe, não seja assim. Bruna começou, o tom mudando para a exasperação. É só um jantar. É a coisa cristã a fazer. Eu te disse que não ficaria no mesmo cômodo que aquela mulher, Bruna disse, a voz tremendo com uma raiva que mal conseguia conter. Não a quero na minha casa, sentada à minha mesa, comendo a comida que eu cozinhei. Isso não vai acontecer. Esta é a casa do papai também, mãe, ela rebateu. Ele tem o direito de convidar quem quiser. Espero que você se comporte. Me comportar? Como uma criança levada sendo repreendida. Depois que desliguei, entrei na sala onde Ricardo assistia TV. Você a convidou, disse. Não era uma pergunta. Ele nem se virou para me olhar. É só jantar, Lívia. Cresça. Isso foi o fim. Foi o momento em que algo dentro de mim finalmente, irrevogavelmente quebrou. Não gritei, não chorei. Apenas virei e saí. Na manhã de Natal acordei cedo. Não fiz peru. Não preparei nenhum acompanhamento. Me vesti, entrei na cozinha e fiz um único pedaço de torrada para mim. Enquanto a família começava a chegar, enchendo a casa com sua conversa alegre, caminhei para a garagem, entrei no carro e saí. Dirigi para um restaurante na rodovia. Sentei em uma mesa sozinha e pedi o especial de Natal deles. Peru, recheio, purê de batata, tudo servido em prato de plástico. Comi devagar, observando as famílias ao meu redor rindo e conversando. Não estava triste, estava entorpecida. Depois da refeição, fui a um cinema e assisti 3 filmes seguidos. Nem me importava com o que eram. Só precisava estar em outro lugar. Cheguei em casa por volta das 23h. A casa estava escura exceto por uma única lâmpada na sala. Ricardo estava sentado ali esperando por mim. Os restos do banquete ainda estavam na mesa de jantar. Onde você esteve? Exigiu, a voz afiada. Fui a um restaurante para o jantar de Natal. Respondi calmamente, colocando a bolsa. Depois assisti a alguns filmes. Ele me encarou, o rosto uma mistura de raiva e descrença. Tivemos uma refeição linda aqui. E você foi a um restaurante? Por que faria isso? Finalmente olhei direto nos olhos dele. Não é sobre a comida, Ricardo disse, a voz fria como gelo. É sobre a companhia. Eu te disse que não ficaria nesta casa ao mesmo tempo que ela. Isso não significava só quando ela vem para uma visita de terça à tarde.
Significava qualquer hora, e você sabia. Mesmo assim fez. Ele se levantou, o rosto vermelho de raiva. Não acredito que uma mulher da sua idade não consegue ser civilizada com uma convidada que convidei para nossa casa. Ela não é uma convidada, disse. É a mulher com quem você me trai. Peguei o jornal da mesa de centro, abri e segurei entre nós uma parede frágil que significava o fim da conversa. E o fim de tudo o mais. O inverno depois daquele Natal desastroso foi longo e sombrio, tanto fora quanto dentro de nossa casa. A educação entre Ricardo e mim desgastou, substituída por um silêncio frágil. Éramos dois navios passando na noite, vivendo no mesmo espaço, mas em mundos inteiramente diferentes. Ele tinha sua vida, que agora eu sabia incluía não só terças e quintas à tarde, mas jantares e saídas com Sabrina. Minha vida consistia das minhas consultas, minhas viagens solitárias e meu planejamento secreto. Minha advogada, uma mulher afiada chamada Dra. Almeida, havia sido muito clara. Lívia dissera: precisamos ser meticulosos. Documentamos tudo. Avançamos devagar e em silêncio. Então eu fiz. Comecei a juntar extratos financeiros, escrituras e relatórios de portfólios de investimento. Ricardo sempre havia cuidado das finanças, mas eu era uma aluna rápida. Passei horas na biblioteca aprendendo sobre divisão de bens e lei de divórcio. A quieta bibliotecária estava se tornando uma estrategista financeira. A primavera chegou e com ela o Dia das Mães. Por anos, tínhamos uma tradição familiar. Os filhos me levavam para um brunch chique em um belo restaurante francês no centro. Por acordo mútuo, Ricardo não ia ao meu brunch do Dia das Mães e eu não ia à celebração do Dia dos Pais dele. Era o dia das crianças com cada pai e sempre havia funcionado para nós. Este ano, porém, uma suspeita sombria criou raiz na minha mente. Dado o que havia acontecido no Natal, eu não conseguia afastar a sensação de que Ricardo veria minha ausência como oportunidade. O dia antes do Dia das Mães, Bruna ligou para confirmar. Vamos te pegar às 11, mãe. Mal posso esperar. Ela gorjeou. Na verdade, querida, disse, forçando um tom fraco e vacilante na voz. Não acho que estou em condições este ano. Minha artrite está terrível. Vocês todos vão e tenham um tempo maravilhoso sem mim. Só me liguem depois. Houve uma pausa. Ah, ok, mãe. Bruna disse, um pouco rápido demais. Se tem certeza, vamos sentir sua falta. Eu sabia que ela mentia. Minha ausência não era uma decepção. Era uma conveniência. Na manhã do Dia das Mães, observei da janela do quarto enquanto a minivan de Bruna parava seguida pelo carro de Carlos e Janice. Todos entraram para pegar Ricardo. Alguns minutos depois, todos saíram rindo e entrando nos carros para ir ao restaurante. Esperei 20 minutos. Então entrei no meu próprio carro. Não me arrumei. Só usei uma calça simples e uma blusa. Dirigi até o restaurante francês. Não planejava entrar. Só precisava saber. Estacionei do outro lado da rua, onde tinha vista clara da entrada e do estacionamento. Observei enquanto minha família chegava. Vi meu filho, Carlos, abrir a porta para minha filha, Bruna. Vi meu marido, Ricardo, rindo, parecendo mais feliz do que eu via há anos. E então, outro carro entrou no estacionamento. Um conversível vermelho esportivo. Minha respiração parou na garganta. Sabrina saiu do carro. Usava um bonito vestido floral. Caminhou até minha família e minha filha, Bruna, deu a ela um abraço. Um abraço quente e acolhedor. Meu genro, Francisco, sorriu e acenou para ela. Meu marido, Ricardo, colocou o braço na cintura dela e a beijou na bochecha. E então, todos juntos, minha família inteira, com a amante do meu marido a reboque, entraram no restaurante para celebrar o Dia das Mães sem mim. Sentei no carro, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. A dor nas juntas não era nada comparada à dor no coração. Mas essa dor era diferente. Não era a dor de luto que senti quando descobri o caso. Não era o desespero humilhado que senti durante a intervenção familiar. Era uma raiva fria e clarificadora. Essa era a traição final. Eram eles, todos eles, me apagando. Não haviam só me substituído na cama do meu marido, estavam me substituindo à mesa da família. Qualquer resquício de dúvida, qualquer pensamento de que talvez isso pudesse ser consertado, de que minha família poderia ser salva, desapareceu naquele momento. Estava acabado. Tudo. Não chorei.
Simplesmente coloquei o carro em movimento e dirigi para longe. Não fui a um restaurante ou cinema. Fui direto para casa, Cosseri. Courois, 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 Courizero, Courois. Fui direto para casa, entrei no meu escritório e liguei para Dra. Almeida. Está na hora, disse quando ela atendeu. Vamos seguir com o plano final. O ano que se seguiu àquele Dia das Mães foi o mais estranho da minha vida. Na superfície, eu era a imagem da resignação quieta. Me tornei ainda mais acomodada, mais dócil. Parei minhas viagens de fim de semana. Comecei a perguntar a Ricardo sobre o dia dele, fingindo interesse nas partidas de tênis e jogos de cartas dele. Interpretei o papel da esposa cumpridora, embora distante. Todos compraram. Viram minha mudança de comportamento como aceitação final, o último estágio da minha rendição. Minha filha Bruna até comentou durante uma ligação: "É tão bom te ouvir parecendo sua antiga eu novamente, mãe", dissera. Eles não faziam ideia de que minha antiga eu havia ido para sempre, substituída por uma mulher que não conheciam. Minha conformidade era uma cortina de fumaça. Por trás dela, eu trabalhava com uma fúria metódica e silenciosa. Minha vida se tornou uma série de consultas secretas e operações encobertas. A cada 2 semanas, dizia a Ricardo que ia para uma nova aula de hidroginástica para minha artrite. Em vez disso, dirigia para o escritório da Dra. Almeida, no centro. Passávamos horas analisando 40 anos de registros financeiros. Ricardo havia sido esperto. Muitos dos nossos bens mais valiosos, nossos portfólios de investimento e contas de aposentadoria, estavam estruturados de forma que davam a ele controle primário. Ele conta que você não saiba como mexer nisso, Dra. Almeida disse, batendo em um arquivo grosso. Ele está subestimando você. Vamos usar isso. Começamos o processo meticuloso de desenredar nossas vidas financeiras. Por conselho da Dra. Almeida, abri uma nova conta bancária no meu nome em outro banco. Começamos a redigir a papelada legal para liquidar certos bens conjuntos, documentos que exigiriam a assinatura de Ricardo. Eu os enfiava em uma pilha de contas domésticas comuns e formulários de imposto. Só uma papelada rotineira do nosso consultor financeiro, querido, dizia casualmente. Ele assinava sem olhar 2 vezes, absorvido demais no torneio de golfe na TV para se importar. Cada assinatura era uma pequena vitória, outro tijolo na fundação da minha nova vida. Durante esse tempo, também fiz algo por mim. Reconectei com um velho amigo. O nome dele era Arthur. Havíamos trabalhado juntos anos antes de eu me aposentar da biblioteca. Ele era o chefe da biblioteca, um homem gentil e bondoso com um humor rápido e amor profundo pela literatura. A esposa dele havia falecido de câncer alguns anos antes, e eu sabia que ele estava solitário. Encontrei o número dele e liguei por impulso no início, só para ouvir uma voz amigável. Começamos a nos encontrar para café. Era inocente. Falávamos de livros, de antigos colegas, de nossos filhos. Pela primeira vez em anos, me senti vista. Não era uma esposa doente ou um problema a ser gerenciado. Era só Lívia. Arthur ouvia. Quando finalmente encontrei coragem para contar o que acontecia no meu casamento, ele não ofereceu chavões ou julgamento. Só ouviu, os olhos cheios de uma tristeza compassiva profunda. Segurou minha mão sobre a mesa, o toque gentil, e disse: "Você merece muito melhor." Nossa amizade se aprofundou. Ele se tornou meu confidente, minha única fonte de sanidade em um mundo enlouquecido. Era o único que sabia do meu plano. Não questionou. Apoio. Via minha força quando todos os outros viam só minha fraqueza. Enquanto os meses passavam, meu plano tomou sua forma final. Eu tinha uma nova conta bancária com uma quantia substancial de dinheiro. Tinha uma advogada pronta para arquivar os papéis de divórcio a qualquer momento. E tinha um amigo em Arthur que me oferecia não um romance, mas algo muito mais valioso. Uma visão de um futuro onde eu não estava sozinha. Um futuro onde era respeitada. Circulei a data no calendário, o 7 de setembro. Exatamente 1 ano, desde que minha família havia me sentado e me sentenciado a uma vida de humilhação. Este ano não seria o dia de celebração deles. Seria meu dia da independência. A manhã do 7 de setembro amanheceu clara e brilhante. O ar já estava espesso com o cheiro de grama cortada e o estalo distante de fogos de artifício cedo.
Nosso quintal lentamente se encheu com o mesmo elenco de personagens do ano anterior. Bruna e Francisco, Carlos e Janice, as netas. A churrasqueira foi acesa, hambúrgueres e salsichas chiando. A conversa era leve, cheia de risadas. Era uma imagem perfeita de uma família brasileira feliz. Uma mentira perfeita. Interpretei meu papel impecavelmente. Circulei, sorri, elogiei Bruna pela salada de batata. Mas este ano, garanti exagerar. Eu fazia careta toda vez que me levantava. Esfregava as mãos como se estivessem em agonia. Soltava um pequeno suspiro de exaustão de vez em quando. Plantava as sementes para minha performance final. Ao entardecer, enquanto todos começavam a arrumar coolers e pegar cadeiras para a viagem ao parque para os fogos, encontrei Ricardo na cozinha. Querido, disse, colocando a mão no braço dele, a voz carregada de cansaço fabricado. Não acho que consigo ir aos fogos este ano. Minhas juntas estão gritando. Acho que só preciso deitar e ir para a cama cedo. Ele me olhou com um lampejo do que juro que era preocupação genuína. Essa foi a parte mais difícil de tudo isso. Saber que em algum lugar, enterrado fundo sob o egoísmo e a traição, estava o homem que um dia amei. Um homem que ainda podia sentir um resquício de cuidado por mim. Tornava o que eu estava prestes a fazer ainda mais difícil, mas não menos necessário. Tem certeza, Lívia? Perguntou. Você perdeu no ano passado também. Tenho certeza, disse, dando um sorriso fraco. Só estou envelhecendo, acho. Vocês todos vão e tenham um ótimo tempo por mim. Ele deu um tapinha na minha mão. Ok, se tem certeza. Descanse. Assim que ele saiu da sala, observei ele caminhar direto para Bruna. Uma conversa sussurrada, um aceno rápido. Sabia exatamente o que acontecia. Minha ausência não era um problema, era um convite. Estavam abrindo espaço para Sabrina. A traição fresca, mesmo que esperada, ainda doía. Um por um, vieram se despedir, expressando decepção por eu não ir. Segurei minhas netas, Júlia e Carolina, um pouco mais que o usual. Sejam boas, minhas meninas doces, sussurrei, o coração doendo. Essa era a única perda verdadeira. O único dano colateral da minha guerra que eu sabia que deixaria uma cicatriz permanente. Fiquei na porta da frente e acenei enquanto entravam na minivan de Bruna, as risadas flutuando de volta para mim no ar quente da noite. Nem olharam para trás. No momento em que as lanternas traseiras desapareceram na esquina, me movi. Não havia tempo para hesitação. Minha bolsa, uma única mala, já estava arrumada e escondida no fundo do meu armário. Caminhei pela casa uma última vez. Não me senti triste. Sentia só uma calma quieta e resoluta. No quarto, tirei minha aliança de casamento, a simples banda dourada que usei por 40 anos. Coloquei gentilmente no travesseiro de Ricardo. Ao lado, coloquei um pequeno pendrive discreto. Peguei minha bolsa e mala, caminhei para a garagem e entrei no carro. Não olhei para a casa pelo retrovisor. Já olhava para frente. Alguns quarteirões adiante, estacionado em uma rua lateral quieta, Arthur esperava por mim no carro dele. Parei atrás, saí e movi minha mala para o porta-malas dele. Deixei meu próprio carro ali, estacionado legalmente na rua. Eles o encontrariam eventualmente. Deslizei para o banco do passageiro do carro dele, e ele se inclinou e pegou minha mão. Pronta? Perguntou. A voz suave. Estou pronta, disse. E juntos, dirigimos para o aeroporto, para o resto da minha vida, enquanto as primeiras explosões dos fogos começavam a iluminar o céu da noite atrás de nós. A família voltou para casa tarde por volta das 22h30. Imagino que estivessem corados de empolgação pelos fogos, ainda vibrando com o espírito do feriado. Ricardo provavelmente destrancou a porta, esperando encontrar a casa escura e eu dormindo na cama. Foi Carlos quem encontrou. Soube disso depois por Janice. Ricardo havia pedido a ele para checar se eu estava bem. Carlos entrou no quarto principal. Não me encontrou. Encontrou uma cama vazia, perfeitamente arrumada. E no travesseiro do pai, brilhando sob a luz suave do abajur, estavam 2 pequenos objetos, minha aliança de casamento e um pendrive preto. Um senso de inquietação deve ter percorrido eles. Isso não estava certo. Não fazia parte do plano. Todos se reuniram na sala de estar, um grupo confuso e ansioso. Francisco, sendo o mais habilidoso com tecnologia, pegou o pendrive e plugou no laptop dele.
Um único arquivo de vídeo apareceu na tela. Ele deu duplo clique. A tela ficou preta por um momento, e então meu rosto apareceu. Eu estava em uma sala que eles não reconheciam, sentada em uma cadeira confortável. Parecia calma. Olhava direto para a câmera, como se olhasse nos olhos de cada um deles. Olá a todos. Comecei. A voz clara e firme. Se calculei direito, vocês estão assistindo isso um pouco depois das 22, recém-chegados do show de fogos. Vi eles, na minha mente, olharem reflexivamente para o relógio. Neste exato momento, continuei. Estou em um avião voando para muito além das fronteiras do Brasil. E caso estejam se perguntando, não vou voltar. O som do grito estrangulado de Ricardo não era algo que só podia imaginar, mas sabia que estava lá. Vocês me traíram. A mulher na tela, a nova eu, disse. A voz inabalável. Cada um de vocês. Ricardo, meu marido de 40 anos, um homem por quem construí um lar, criei uma família e fiquei ao lado em tudo. Você me jogou de lado como um pedaço de lixo por uma mulher com metade da minha idade. E quando ousei objetar, virou meus próprios filhos contra mim. Pensei que 40 anos de lealdade, dedicação e fidelidade significariam algo para você. Eu merecia melhor que isso. Seus desejos, e sejamos honestos, eram vontades, não necessidades. Nunca deveriam ter precedência sobre minha dignidade. Deixei as palavras pairarem no ar por um momento antes de voltar a atenção para meus filhos. Bruna, sua traição doeu tanto quanto a do seu pai. Você sempre foi a menina da mamãe. Fazíamos tudo juntas. E saber que não só apoiou seu pai me traindo, mas encorajou ativamente, que o orientou e a mim sobre como aceitar, isso quebrou meu coração de uma forma que as ações dele nunca poderiam. Podia imaginar ela balançando a cabeça negando, mas a verdade estava na tela para o marido ver. E Carlos, você deve ser um dos homens mais tolos vivos. Você sequer percebeu que, ao apoiar isso, deu permissão à sua esposa, Janice, para fazer o mesmo com você? Disse a ela com suas ações que se algum dia ela sentir que suas necessidades não estão sendo atendidas, tem luz verde para buscar satisfação em outro lugar. Como isso te faz sentir, filho? Vi Francisco olhando para Bruna, uma nova e terrível suspeita surgindo nos olhos. Vi Janice encarando Carlos, o rosto pálido. Eu não estava só saindo. Plantava sementes de dúvida que cresceriam no solo envenenado da traição deles. A família pela qual lutaram tanto para manter unida já começava a desmoronar. O vídeo continuou. Minha eu na tela pausando para deixar o peso das palavras afundar. A atmosfera naquela sala de estar devia estar espessa de choque e horror crescente. Mas eu não havia terminado. Os golpes emocionais eram só o prelúdio do evento principal. Eu não podia ficar em um casamento onde era desrespeitada semanalmente, disse, a voz ficando mais fria, mais profissional. E certamente não ficaria quando descobri que acontecia várias vezes por semana. Ah, sim, Ricardo, você não era nem de longe tão discreto quanto pensava. Convidar ela para o Dia das Mães, isso foi um tipo especial de falta de gosto. Também devo mencionar a situação financeira em que te deixei. Por 40 anos, coloquei esta família em primeiro lugar. Gerenciei a casa, criei as crianças e apoiei a carreira de Ricardo, permitindo que ele acumulasse nossa riqueza. Decidi que está na hora de ser compensada pelas minhas contribuições. Me inclinei ligeiramente para a frente. Ricardo, te deixei a casa. Como sabe, está totalmente paga e vale uma quantia considerável. Minha advogada, Dra. Almeida, entrará em contato para ajudar com a venda, se escolher. Também te deixei R$ 2 milhões em uma conta corrente. Calculei que dá R$ 50 mil por cada ano bom que você me deu. Infelizmente, não houve anos bons recentemente. Deixei afundar. Um acordo generoso por qualquer padrão. Mas foi o que veio depois que mudaria tudo para eles. Quanto ao resto dos nossos bens, disse, a voz baixando ligeiramente, nossos portfólios de investimento, nossos fundos de aposentadoria, nossas poupanças, eu peguei. Com a ajuda da minha advogada, garanti minha metade dos bens conjugais e um pouco mais como compensação por angústia emocional e quebra de confiança. Depois que tudo for acertado, estarei sentada em um portfólio valendo quase 8 dígitos. Vou ficar bem. Embora duvide que algum de vocês realmente se importe, o silêncio na sala devia ser absoluto. O dinheiro, a base das vidas confortáveis deles, a fonte de segurança, a herança futura que todos davam como certa,
Havia sumido. Ah, acrescentei, um pequeno sorriso sabedor brincando nos lábios. E se estiverem preocupados que passarei meus anos dourados sozinha, não se preocupem. Já tenho um companheiro. E ele está sentado bem ao meu lado neste avião. Virei para o lado, fora da câmera. Arthur, você diria olá? O rosto de um homem apareceu no quadro. Era Arthur. Parecia distinto e gentil, com olhos calorosos. Sorriu gentilmente para a câmera. Olá, disse. A voz calma e agradável. Sou Arthur. Vou ajudar Lívia a gastar o que poderia ter sido a herança de vocês. Deu um pequeno aceno. Virei de volta para a câmera. Bruna, você provavelmente não lembra de Arthur, mas o encontrou várias vezes em eventos de arrecadação da biblioteca. Trabalhamos juntos por mais de 20 anos. Ele se aposentou cedo para se juntar a mim na minha nova casa. Fomos amigos próximos todo esse tempo e temos feito companhia um ao outro nos últimos meses, desde que contei a ele o que meu marido fazia. E a melhor parte, as necessidades de Arthur são simples. Só afeto, respeito e boa conversa. Estou ansiosa por isso. Olhei direto para a câmera uma última vez, o olhar segurando o de Ricardo através da tela. Eu te amei, Ricardo. Te amei desde o dia em que nos conhecemos. Esperava envelhecer com você. Estou tão decepcionada que seus desejos físicos arruinaram isso para nós. Para mim. Por você, espero que tenha valido a pena. Adeus. E a tela ficou preta. Aquele foi o momento. O momento em que a tela ficou preta e eu soube que naquela sala de estar a quilômetros de distância, minha vida antiga havia oficialmente terminado. Minha nova vida, sentada naquele avião ao lado de um homem bom, estava apenas começando. Se ainda estiver ouvindo, por favor me ajude curtindo este vídeo e comentando com o número 1 abaixo. Isso me avisa que você deu um like e me diz que está aqui comigo nesta jornada. Seu apoio é um enorme encorajamento e me dá força para continuar. Por favor, comente com o número 1 e ouça o que aconteceu depois. As semanas que se seguiram à minha partida foram, como soube depois por Janice, puro caos. O vídeo havia detonado como uma bomba no meio das vidas confortáveis deles, e as consequências foram devastadoras. Ricardo, despojado da esposa e da maior parte da fortuna em um golpe só, desmoronou. Era um homem à deriva, perdido no mar que ele mesmo criou. Ligou para meu celular incessantemente por dias, deixando dezenas de mensagens de voz, oscilando selvagemente entre raiva, descrença e pedidos patéticos de desculpas. Nunca ouvi. Arthur deletou para mim. A maior explosão, porém, aconteceu no casamento da minha filha Bruna. Minhas palavras no vídeo haviam sido um golpe direto na confiança frágil entre ela e Francisco. Ele não conseguia olhar para ela sem ver o aviso da mãe. Você deu passe livre para ele. A acusação pairava entre eles, envenenando o ar na casa. Brigavam constantemente. Francisco se tornou suspeito e reservado. Bruna, enfrentando a perda potencial do próprio casamento, ficou frenética. A solução prática que havia prescrito com tanta confiança para meu casamento, de repente não parecia tão prática. Carlos e Janice eram mais quietos, mas o dano estava lá também. Janice, que sempre fora a mais hesitante do grupo, se retirou da família. Estava grávida do primeiro filho deles, meu primeiro neto, e não queria parte da toxicidade. Disse a Carlos que até ele entender o desrespeito profundo que haviam me mostrado, precisava de espaço. Todos estavam fraturados, pedaços quebrados de uma família que um dia fora inteira. Haviam sacrificado minha dignidade no altar dos desejos de Ricardo e agora pagavam o preço. Cerca de 3 semanas depois que saí, decidi fazer uma ligação. Não liguei para Bruna ou Carlos. Liguei para Janice. Sabia que ela era a única que talvez ainda tivesse consciência. Ela atendeu no primeiro toque, a voz cautelosa. Alô? Janice, é Lívia, disse baixinho. Houve uma inspiração afiada do outro lado. Ah, Lívia, meu Deus, como você está? Onde você está? Estou bem, querida. Estou segura e estou ok. Mas não posso te dizer onde estou agora. Como você está? Eu estou ok, disse, a voz vacilante. Papai, quero dizer, Ricardo não está bem, e Bruna e Francisco estão tendo problemas sérios. Ela pausou. Lívia, tenho que te dizer. Sinto muito. Sabia que estava errado desde o início. Devia ter falado. Eu era nova na família. Estava com medo. Não é desculpa, mas sinto muito. Eu sei, Janice disse, e quis dizer.
Podia ver nos seus olhos aquele dia. Você está perdoada. Ela começou a chorar baixinho. Obrigada. Isso significa muito, especialmente porque, bem, quero as duas avós na vida do meu bebê. Estou grávida, Lívia. A notícia foi um raio de sol rompendo as nuvens da tempestade. Um bebê. Um novo começo. Ah, querida, disse, minha própria voz grossa de emoção. Isso é uma notícia maravilhosa. Parabéns. Conversamos um pouco mais. Ela me contou mais sobre as consequências, sobre as brigas e as lágrimas. Antes de desligarmos, fiz um pedido. Janice disse, acho que estou pronta para falar com eles. Todos eles. Pode arranjar uma ligação para amanhã à noite, mas com uma condição. Sabrina não deve estar lá. Claro, Lívia, disse sem hesitar. Eles estarão lá. Na noite seguinte, sentei com Arthur na sala da nossa nova casa, uma pequena e bela casa com vista para o mar. O telefone estava no viva voz. A ligação conectou a sala onde minha antiga família estava reunida. Oi, mãe. Todos estão aqui. A voz de Janice veio, um pouco trêmula. Obrigada, Janice, disse calmamente. Só para vocês saberem, Arthur está comigo. Quero que esta seja uma conversa educada, não uma discussão. Todos concordam. Um coro de acordos murmurados veio pelo alto-falante. Bom, comecei. Queria esperar um tempo passar antes de falarmos. Pausei, então me dirigi ao meu filho. Carlos, parabéns pelo bebê, digo de coração. Obrigado, mãe, disse a voz contida. Vou tentar ser o tipo de pai que você me ensinou a ser. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles, disse gentilmente. Lembre disso. Então foi a vez de Ricardo. Lívia, querida, por favor, começou, a voz falhando. Por favor, volte. Podemos consertar isso. Vou terminar com Sabrina. Juro. Se você tivesse só me dito que ia realmente embora. Eu te disse, Ricardo. Interrompi. A voz firme, mas não cruel. Disse que não aceitaria isso. Mas você não ouviu. Escolheu seu caso sobre nosso casamento. Convidou ela para nossa família. Não tem conserto. Do momento em que escolheu ela sobre mim, nosso casamento acabou. Sinto muito, mas está feito. Podia ouvir ele começar a soluçar, um som quebrado e impotente. E quanto ao seu compromisso comigo? Engasgou. Você fez aquele compromisso primeiro. Sim, fiz, respondi. E ainda estaria honrando se você não tivesse quebrado o seu. Quando fez isso, me libertou do meu compromisso. E me deu a chance de fazer um novo, o que fiz com Arthur. Não tem volta. Um silêncio pesado caiu, quebrado só pelos soluços de Ricardo. Então Bruna falou, a voz fria de raiva. Legal, mãe. Ligou só para machucar o papai mais? Tudo porque seu ego não aguentou outra mulher fazendo ele se sentir bem? É assim que você vê, Bruna? Perguntei calmamente. Deixe-me fazer uma pergunta ao seu marido. Francisco, como está seu ego? Está pronto para aceitar outro homem fazendo sua esposa se sentir melhor que você? Silêncio. A pergunta pairou no ar como uma guilhotina. Finalmente a voz de Francisco, tensa e forçada, veio pelo alto-falante. Pelo que vale, Lívia, depois de tudo isso, Bruna e eu temos tido problemas sérios. Entendo, respondi. Mas deixe-me dizer a vocês dois isso. Lutem pelo casamento de vocês. Vocês se amam, mas começaram a dar como certo. Deixe isso ser um chamado para acordar, não o fim. Lembrem que são uma equipe. Nunca quis que isso acontecesse, mãe. Bruna sussurrou, a raiva sumida, substituída pela voz aterrorizada de uma menininha. Estou com medo. Eu sei, disse suavemente. Mas vocês podem consertar. Coloquem o tempo que usavam gerenciando meu casamento de volta no de vocês. Você é parceira dele, Bruna, não chefe. Seja honesta com ele. É tudo o que pode fazer. Houve outro longo silêncio. A ligação havia seguido seu curso. As coisas que precisavam ser ditas haviam sido ditas. É tarde demais para nós, querida, disse a voz gentil. Um adeus final à minha filha. Mas não é tarde para vocês. Deixei Arthur desligar a ligação. Recostei na cadeira e olhei pela grande janela para o oceano, as ondas rolando para dentro e para fora, firmes e eternas. O sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Era lindo. Um capítulo da minha vida, longo e doloroso, finalmente, verdadeiramente, havia terminado. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que pensei ter perdido para sempre. Senti paz. A tela permanece na vista pacífica do oceano. A voz da narradora retorna,
suave e reflexiva. Obrigada. Obrigada por ouvir minha história. Não foi fácil contar, mas era importante. Se você já passou por algo similar, ou se minha jornada tocou você de alguma forma, por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Ler suas histórias e saber que não estou sozinha significa o mundo para mim. Cuidem-se e saibam que não importa o quão escuro fique, sempre há um novo amanhecer esperando. Adeus por agora. Música instrumental suave volta enquanto o vídeo termina.